O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Giro de notícias. Notícia da última sexta-feira, dia 30, logo após a gravação da última edição do Xadrez Verbal. A Argentina restringe remessa de lucro de bancos ao exterior. Isso, algumas notícias aqui dos nossos vizinhos, e como você mencionou, pouco tempo depois que a gente gravou o programa, né, na noite da sexta-feira, dia 30, o Banco Central Argentino anunciou que os bancos deveriam pedir autorização para remeter lucros ao exterior. Virou Getúlio na década de 50, virou Jango. Brincadeiras à parte, né? Nós temos uma coisa que o Matias já comentou aqui várias vezes, né? Que é uma dolarização muito grande na economia argentina. Então é inclusive para evitar que os dólares da Argentina sejam enviados para fora, que você tenha uma saída dos dólares, não uma diminuição das reservas argentinas em dólar, tá? Então, com isso, você ainda assim você teve um dólar em alta na Argentina, tá? Aí, no início da semana, tá? O governo argentino também limitou a compra de dólares, tá? Até 10 mil dólares por mês. E aí, claro, eu acho que pouquíssimos dos ouvintes vão pensar que, nossa, 10 mil dólares por mês é pouco. Mas é que tinha gente basicamente tentando trocar todas as suas economias por dólares. Tá? Então, imagine toda a grana que uma pessoa, que uma família possa ter, indo lá e querendo trocar por dólares. Então, você teve aí esse limite, tá? E, com isso, né, nós tivemos um prenúncio de queda do dólar. Na segunda-feira, dia 2, o dólar na Argentina caiu 5,8%. Né? O dólar oficial estava em 58,4 pesos, o paralelo a 63,5. Né? Lembrando que a Argentina tem duas cotações de dólar. E que era uma das promessas do Macri de campanha de acabar, né? Pois teve muita coisa que ele prometeu. Sim. E aí, nesse meio tempo, né, nós temos o contexto eleitoral argentino. E aí, a Cristina Kirchner e o Alberto Fernandes realizaram eventos políticos em separado, né, para você ter ali... o Alberto Fernandes estava em Buenos Aires, a Cristina Kirchner, não tenho certeza aqui de onde foi o comício dela, mas ela dizendo que o Macri está fazendo é absurdo, que o Macri está repetindo políticas fracassadas da década de 1990, né? E ela sabe bem porque ela fazia parte do governo naquela época. Na década de 1990? Ela era da base de apoio do Menem. Não sabia Sim. disso. Meu Deus, o que seria de mim se não fosse você? Mas ela ganhou um cabo eleitoral de peso, viu, Felipe? Porque o Diego Armando Maradona vai treinar o Rinácia La Plata, que é o clube do qual a Cristina Kirchner é torcedora. Não, e o Maradona é um anti-Macri desde o primeiro dia, né? Até por conta da relação conflituosa deles no Boca Juniors. Isso. Né? Você tem ali uma questão ali do Riquelme, né? De também. Política interna, né? E ao mesmo tempo em que a chapa de oposição estava fazendo comícios, o Macri também fez, né, os seus eventos eleitorais. E aí, na quarta-feira, ele esteve num evento no Hotel Sheraton, em Buenos Aires, um evento ali de empresários argentinos. E ele disse que as medidas tomadas pelo novo ministro da Economia, o Hernan Lacunza, estão devolvendo a calma e a paz ao país. O Lacunza foi aplaudido no evento,
né? Estavam ali presentes diversos industriais importantes da Argentina, como o presidente do grupo Fiat na Argentina, o Cristiano Rattazzi, e o presidente do grupo Clarín, né? O principal jornal argentino, o Héctor Magneto. Né? O cara tem nome de vilão de quadrinhos. E quem nos traz essas informações são a Silvia Colombo, diretamente de Buenos Aires. A gente sempre comenta da cobertura in loco dela. E no meio da semana também faleceu o Edgardo Andrada, mais conhecido como o goleiro que tomou o milésimo gol do Pelé em 1969, quando ele defendia o Vasco da Gama. Porém, uma página obscura, né, da vida do Gato, como era o apelido dele, foi já no final da última ditadura militar argentina, no qual ele teria sido um colaborador da repressão, né? Ele teria feito parte de uma patota, como era conhecida as forças paramilitares em Rosário, e que teria participado do desaparecimento e morte dos militantes peronistas Oswaldo Cambiasso e Eduardo Pereira Rossi. E quem fez essa denúncia tinha conhecimento de causa, porque foi o Eduardo Constanzo, que era um militar que foi julgado justamente pelos crimes de lesa humanidade durante esse período. E, finalmente, para a gente sair do Cone Sul não brasileiro, digamos assim, tivemos uma notícia no Paraguai, em que na quarta-feira uma antiga residência do ex-ditador Alfredo Stroessner, em Ciudad del Este, ela foi... Que era conhecida como Puerto Stroessner. Sim, e a casa inclusive era um dos vários locais chamada de Casa do Terror ou Casa da Morte ali, relacionados ao Stroessner, e ela foi ocupada por manifestantes, ela que hoje está no nome de um dos netos do ex-ditador, e ali, onde muito provavelmente era um banheiro, foram encontrados restos mortais humanos. Assim, normal. Algo que acha em qualquer residência. Né? Quem nunca reformou um banheiro e não achou uma ossada? Isso, quem nunca vou aqui trocar minha banheira, putz, peraí, só deixa eu tirar esses crânios aqui e tal. É normal, é coisa de casa de gente normal, entendeu? Notícia do último sábado, dia 31 de agosto. Ataque a tiros deixa ao menos 5 mortos e 21 feridos em cidades no Texas. Isso, nós tivemos 2 ataques, um em Midland e outro em Odessa, no Texas. Odessa no Texas, não é Odessa na Ucrânia, nem Nova Odessa aqui no interior de São Paulo. E que é a cidade onde se passa, né, a história do livro e que inspirou o filme Friday Night Lights, né, que foi protagonizado pelo Billy Bob Thornton. Trata de futebol americano colegial. E nós tivemos um dos atiradores que foi morto num tiroteio com a polícia. Ele abandonou seu carro, roubou um caminhão do correio, tá? E seguiu ali, foi perseguido pela polícia e não havia ainda informações sobre os motivos do ataque. E no caso do outro tiroteio, e aí entra porque, talvez o motivo mais de repercussão, digamos assim, de maior repercussão, foi que esse ataque foi no sábado, dia 31, tá? Aí, depois, vieram as informações de que ele usou um rifle semiautomático. Ainda não se sabe se ele comprou, né, o rifle legalmente, o fuzil legalmente, da família do R-15. E, na terça-feira, tá, o que seria ali a Câmara de Vereadores de São Francisco, digamos assim, né, o parlamento da cidade de São Francisco, declarou que a Associação Nacional do Rifle, a NRA, que é, né, todos vocês já devem ter ouvido falar, a principal associação de lobby, né, do pró-porte de armas, pró-posse de armas nos Estados Unidos. Uma grande financiadora de campanha. Isso, presente em muitos debates políticos. E aí, por isso que eu disse que essa talvez seja a questão mais interessante, que é, como eu disse, como se fosse a Câmara de Vereadores de São Francisco, declarou a NRA uma organização terrorista doméstica.
Tá? É uma classificação que não vai ter efeito legal, efeito prático, porém... É um statement. Isso, e botou de novo o tema no debate político, especialmente, como você mencionou, a questão da presença da NRA em campanhas políticas, né? Já que ano que vem a gente vai ter eleições. E o Walmart, né, que é a maior rede varejista dos Estados Unidos, estuda parar de vender munição. E que é uma das principais fontes de renda, né? A Catherine Stefani, que é como se fosse a vereadora, eu digo sempre como se fosse porque os nomes são diferentes, né? Câmara de Vereadores é uma coisa muito brasileira, né? Porém, aqui na América Hispânica, por exemplo, são conhecidos como Concerral. Isso. E cuidado para também não cair nos falsos cognatos. Né? Na Itália, o prefeito é o chefe da polícia. Tá? Ele não é... O prefeito, no nosso sentido, é o síndico da cidade. Tá? É sério, tá? Podem ver. Até porque prefeitura era um termo militar no Império Romano. Né? Mas, enfim, voltando aqui. Depois dessa digressão... Depois dessa comentário etimológico. Segundo a Catherine Stefani, a NRA existe para espalhar desinformação e colocar armas das mãos daqueles que nos prejudicam e aterrorizam, bloqueando qualquer legislação de bom senso de prevenção à violência por armas de fogo. Tá? Ela é do Partido Democrata, tá? E vamos ver, né, como vai ser essa questão, vamos ver qual será a repercussão dessa notícia. No caso específico de São Francisco, o estopim foi aquele atentado na Festa do Alho, que a gente mencionou, que foi um atentado com aspectos racistas e xenófobos envolvidos. Porém, o que eu quis dizer é que a gente colocou essa notícia do Texas para repercutir uma com a outra, porque acabou acelerando essa votação em São Francisco. Tá? Então... vamos ver aí como é que vai ficar a situação. E além disso, nos Estados Unidos, né, está chegando à costa do país hoje o furacão Dorian, que durante a semana passou pelas Bahamas, tá, com ventos de até 250 quilômetros nas Bahamas. Nos Estados Unidos, para chegar nos Estados Unidos, ele já perdeu um pouco da sua força, porém, né, vocês devem ter visto as imagens, né, um furacão bastante grande. Nas Bahamas, ele deixou pelo menos 30 mortos e pelo menos 80 mil pessoas, segundo organizações de auxílio às pessoas afetadas pelo furacão, podem precisar de ajuda humanitária, desde alimento, água potável, pessoas que ficaram desabrigadas. O governo brasileiro anunciou uma doação de $100 mil, tá, para ajudar nos esforços de ajuda humanitária. E a Embaixada Brasileira em Nassau está disponível para a assistência de cidadãos brasileiros que tenham sido atingidos pelo furacão na região. Ainda no último final de semana, quase 2 milhões de pessoas na Índia podem se tornar apátridas. É o que nos informa a reportagem do The Guardian. Isso, nós tivemos ali um processo de renovação de registro, né, na região de Assam, tá, que fica na Índia. E o que acontece? O estado de Assam é um estado ali que fica entre Bangladesh e o Butão. Tá? Eu sei que muitos dos nossos ouvintes vão deixar a quinta série despertar nesse momento. E aí, o governo indiano fez uma campanha de renovação de registro das pessoas para coibir, né, pessoas que estejam em situação irregular dentro do país. É mais ou menos o seguinte: olha, você, cidadão, vá até ali o posto de registro, o poupa-tempo indiano local e renove o seu registro, o seu RG. Por quê? Porque a pessoa que estiver em situação irregular não vai conseguir fazer esse procedimento. Ao mesmo tempo,
ela pode correr o risco de ficar sem nenhum documento, não dependendo da sua origem, dependendo do seu, da sua situação ali no estado de Assam. Então, segundo as estimativas, quase 2 milhões de pessoas ficaram de fora das listas oficiais de pessoas. Por quê? Porque se você tem ali alguma suspeita sobre nascimento, antes que alguém fale, mas aí vai ser só a pessoa que está em situação irregular porque era imigrante, alguma coisa assim. Não necessariamente, porque estamos falando também de um dos estados mais pobres da Índia. Então, muita gente nas comunidades rurais, que é um fenômeno que inclusive acontece no Brasil, todo mundo já deve conhecer ou ter ouvido falar num caso desses, a pessoa que não foi registrada, ou então perdeu os documentos quando era criança, nunca tirou documento de novo, a pessoa não ter os seus documentos em situação regular. E aí o governo indiano falou, olha, essas pessoas aqui podem renovar os seus documentos, quem ficou de fora dessa lista fica sem documento. Então, essa pessoa pode acabar se tornando uma apátrida, né, que gera uma série de consequências, uma série de problemas para a pessoa, desde atendimento num hospital, num caso de emergência, até, né, basicamente qualquer situação. A pessoa, imagine você não ter os seus documentos, aí ela ser parada pela polícia, ela pode ser detida de maneira irregular, ou então de maneira abusiva, ela ser deportada sumariamente do país, não sei para onde. Então, você cria ali você pode criar ali uma série de problemas e que, né, como tudo que envolve questões demográficas na Índia acaba se tornando uma questão bastante superlativa, né? Porque só nessa província são cerca de 28 milhões de pessoas. Tá? É bastante gente, né, para o território que é relativamente pequeno. Claro, não, vocês vão ter que acreditar em mim, porque vocês não têm como ver uma imagem, mas é uma densidade, né, é uma proporção, uma densidade não exatamente grande por conta das áreas rurais, como eu disse, mas é uma população razoável, digamos assim. Além disso, nós tivemos na última semana a confirmação de que no total, no último mês, tá, foram 5 civis mortos na Caxemira indiana em tensões ligadas diretamente à revogação da autonomia regional pelo governo indiano. Tá? Então, nessa semana, saiu informação de que, no último mês, foram 5 mortos no total. Tá? Incluindo um caso de um rapaz chamado Asrar Ahmed Khan, tá? Muito provavelmente de família de origem paquistanesa, ou né? Que foi morto num protesto enquanto ele estava ali se manifestando e tudo mais, e aí você teve pessoas pró-Índia que começaram a atacar pedras nos manifestantes pró-Caxemira, digamos assim, e aí ele foi morto pelas pessoas. Tá? Ele foi morto não pelas forças do governo, mas foi morto ali por outras pessoas na Caxemira. Abrindo o mês de setembro, vamos ao norte do nosso continente, já que uma candidata e mais 5 foram mortos em suposto ataque de dissidentes das Farc. Isso, nós tivemos um carro em que estava Karina Garcia, candidata à prefeitura do município colombiano de Suárez, nas eleições regionais vindouras no próximo mês. Outras 5 pessoas também estavam ali no veículo, era ali uma espécie de picape, de um jipe. O carro foi atacado a tiros e depois incendiado. Segundo o Ministério Público colombiano, os suspeitos são dos dissidentes das Farc. Tá? Segundo o pai da candidata, a sua filha já havia recebido ameaças, porém de outros candidatos, tá? E, além disso, é uma região muito afetada por conflitos entre comunidades indígenas e operações de mineração ilegal, né? Operações de garimpo, né? Talvez. Então, você tem ali o Ministério Público, pelo comissário local, dizendo que os dissidentes das Farc que operam naquela região, chamados de Maimbu,
que seriam os principais suspeitos. O pai da vítima disse que ela recebia ameaça de outros candidatos e também tem a questão de ser uma região de comunidades indígenas em conflito com mineradoras. Tá? Então, né, isso acaba sendo congruente com o que a gente mencionou no programa passado, né, na qual, na semana passada, nós tivemos algumas lideranças das Farc anunciando que estavam abandonando, né, o acordo de paz, porque o governo colombiano os teria abandonado, não estaria fornecendo as garantias necessárias de segurança. Além disso, a Venezuela impôs um alerta laranja na fronteira com a Colômbia e disse que vai organizar exercícios militares na região de fronteira, dizendo que o governo colombiano está desejando um caso de uma bandeira falsa, né, uma operação ali que ele chamou de falso positivo, para responsabilizar a Venezuela e armar um show político barato no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Tá? Essa é a acusação do governo venezuelano. Tá? Ele disse que guerrilhas apoiadas por Bogotá ou o próprio exército colombiano pode realizar ataques na região da fronteira e responsabilizar, usar isso para responsabilizar grupos que estejam do outro lado da fronteira, dizer que o governo venezuelano estaria ali apoiando a LN ou até mesmo essas dissidências das Farc e iniciar alguma operação contra a Venezuela. E, finalmente, na Guatemala, a ex-candidata à presidência, Sandra Torres, que ficou em segundo lugar nas recentes eleições. Ex-primeira-dama também. Ela foi detida na segunda-feira, dia 2, por supostamente ter violado leis de financiamento de campanha. A questão é que ela foi detida horas antes do encerramento da Comissão Internacional contra a Impunidade na Guatemala, a CICIG, que era composta apoiada pelas Nações Unidas e composta por colaboradores, por magistrados, por observadores estrangeiros, para tanto medidas contra a corrupção, como também em relação a atos autoritários do governo. E aí, o detalhe é que o atual governo, a gente comentou isso um tempo atrás, disse que ia encerrar as operações após 12 anos da CICIG. E isso foi considerado, né, um retrocesso no país, algo que vai atrás em relação à supervisão e transparência do governo, das ações do governo. E aí, faltando horas para o órgão encerrar suas atividades, a ex-candidata derrotada, a ex-primeira-dama, foi detida. Né? Então, assim, veja, a gente não está dizendo que ela é inocente. Né? O que nós estamos dizendo é que o timing é bastante conveniente, né, para o novo governo e para o atual governo, inclusive, né, já que o Alejandro Giammattei é um sucessor do Jimmy Morales, né, inclusive ali, né, nas questões da relação com os Estados Unidos, a Guatemala virá ali um centro de triagem de pessoas que estão migrando para os Estados Unidos, né? Segundo o Ministério Público guatemalteco, cerca de 2,5 milhões de dólares não foram relatados por ela nas despesas da campanha eleitoral de 2015. Tá? Então, novamente, a gente não está dizendo que ela é inocente, o que a gente está dizendo aqui é que o timing é bastante curioso. Suspeito. Notícia da última terça-feira, dia 3 de setembro. Presidente da África do Sul condena a violência xenófoba no país. Isso, nós tivemos pelo menos 5 mortos e uma série de comércios e lojas que foram depredados na África do Sul. Por quê? No domingo, nós tivemos uma marcha contra o uso de drogas. Aí essa marcha, em Joanesburgo,
começou a adotar slogans de que a culpa da epidemia de drogas era de traficantes nigerianos. E nisso, integrantes da marcha atacaram e saquearam lojas de imigrantes nigerianos ali em Joanesburgo. E aí, na segunda-feira, nós tivemos um ataque deliberado por gangues, multidões, contra lojas e trabalhadores dessas lojas de comércios. Quando eu digo comércios, inclui assim, o que seriam camelôs, entre aspas, tal, de nigerianos. Nós tivemos também choques na township de Alexandra, perto de Joanesburgo, que é uma das regiões mais pobres da África do Sul, inclusive. Tá? E aí, a polícia disse que estavam procurando pelos líderes dessa marcha. Além dos imigrantes nigerianos, também foram afetados muitos de origem de Lesoto, Moçambique e Zimbábue. Esses países mais próximos, né? Inclusive o Lesoto é encravado dentro da África do Sul. O presidente da Nigéria, o Buhari, chamou o embaixador da África do Sul no seu país para pedir garantias sobre a vida dos cidadãos nigerianos que estão na África do Sul. Segundo pesquisadores da Universidade de Witwatersrand, na África do Sul, políticos do Congresso Nacional Africano e da Aliança Democrática de Oposição, ambos os partidos têm políticos que fomentam esse sentimento anti-imigração, anti-imigrante, porque nos últimos anos a África do Sul é um dos países que mais recebeu imigrantes no mundo, tá? Cerca de 20 pessoas foram presas em Durban também, por conta de eventos como esse. O total de presos foi de 110 pessoas, tá? E aí, junto com isso, a África do Sul fechou a sua embaixada na Nigéria na quarta-feira, depois que o Buhari convocou o embaixador, tá? Porque pessoas de origem nigeriana começaram a atacar tanto a embaixada em Abuja quanto o consulado em Lagos em protestos contra a violência na África do Sul. Tá? Então, além disso, negócios e propriedades de sul-africanos na Nigéria também foram vandalizados em represálias. E só fazendo uma retrospectiva histórica, né, a questão da imigração na África do Sul é uma questão bastante sensível antes mesmo do Apartheid, né, já que em 1937 foi publicado o Aliens Act, que buscava a imigração de europeus. Esse texto só foi substituído em 1991 com o Aliens Control Act, 3 anos antes do Nelson Mandela assumir, e já daí com os governos do Congresso Nacional Africano, foi substituído novamente pelo Bill on International Migration, buscando aí uma relação mais harmoniosa com os países vizinhos, né? Notadamente ali Angola, Namíbia, Moçambique, Zâmbia e Zimbábue. E, para a gente fechar, nós tivemos também hoje a morte do Chester Williams, que se tornou muito célebre. Ele era o único atleta negro da seleção... Não, ele era mixed, que era outra categoria. Miscigenado. Miscigenado, ele da seleção sul-africana campeã mundial de rugby em 95, acabou se tornando, né, um evento muito conhecido por conta do filme Invictus, né, com o Matt Damon, e dirigido pelo Clint Eastwood, o Morgan Freeman no papel de Mandela. E ele faleceu hoje, né, aos 49 anos. Ele sofreu um ataque cardíaco. Quem interpretou ele no filme foi o ator McNeil Hendricks, que também foi jogador de rugby, justamente,
E o Chester Williams teve um papel muito importante nas quartas de final, quando ele, contra Samoa, e ele foi homenageado hoje pela Federação Sul-Africana de Rugby, pela Federação Australiana de Rugby também. Então fica aí o registro do seu falecimento. E em 2002, quando foi publicada a biografia intitulada como Chester, ele revelou, que sofreu algumas ofensas raciais de companheiros dele do Springbok. Ele dizia que o clima na seleção era de camaradagem, mas quando ele enfrentava os colegas dos Springboks em competições entre clubes, ele sofria ofensas racistas. Notícia da última quarta-feira, dia 4 de setembro. Líder de Hong Kong retira projeto que motivou protestos. Isso, o protesto que já estava congelado ali, de extradição de pessoas do território de Hong Kong para a China, foi retirado das pautas. A Carrie Lam disse na quarta-feira que o governo retira oficialmente o projeto de lei para apaziguar por completo as preocupações da população. Tá? A grande crítica é de que a permissão de extradição de presos para serem julgados na China seria ali um retrocesso, pois elas seriam cortes menos transparentes, menos justas do que o próprio judiciário de Hong Kong. Tá? Junto com isso, saiu essa semana, vazaram, na terça-feira, áudios na qual ela diz que ela deixaria o governo se ela tivesse escolha. E aí ela estava no encontro com empresários, ela fala que ela gerou um caos imperdoável e que a primeira coisa que eu faria se tivesse escolha era sair e pedir desculpas sinceras. Tá? E aí ela disse que nunca chegou a cogitar renúncia, que ela tem o apoio do governo e tudo mais. Também em relação ao Pacífico, nós tivemos Estados Unidos e China anunciando mais uma rodada de conversas para um acordo comercial, agora daqui 2 semanas, mais ou menos. Isso foi fechado na quarta-feira, após uma conversa entre o vice-premier chinês, o Liu He, e como se fosse o ministro de comércio dos Estados Unidos, o Robert Lighthizer. E também, em relação ao Pacífico, os Estados Unidos realizou, nessa semana, um exercício militar com 10 países asiáticos no Golfo de Pattaya, que fica na Tailândia. Tá? Foram ali as associações, os membros da ASEAN, que realizaram as manobras: Malásia, Indonésia, Brunei, Vietnã, Camboja, Laos, Mianmar, Singapura, Tailândia e Filipinas, junto com militares dos Estados Unidos. Tá? E permitirão um trabalho conjunto em prioridades comuns em termos de segurança marítima na reunião. O friso é meu, desse comunicado do governo dos Estados Unidos, porque quase todos que eu citei, têm alguma pendência com disputas de mar territorial com a China, por conta do Mar do Sul da China, a possessão das pequenas ilhas, as ilhas artificiais que estão sendo construídas ali. Então, os Estados Unidos falando: olha, vocês não estão de bem com a China? Poxa, que coisa, vamos aqui, vamos treinar juntos? Então acaba sendo interessante. Ainda na quarta-feira, presidente do Chile condena falas de Bolsonaro sobre pai de Bachelet. Pois é. Sim, de novo a gente tendo que falar de atrapalhada do Brasil. Atrapalhada para dizer o mínimo. O que aconteceu? A Bachelet, Michelle Bachelet, ex-presidenta do Chile, atualmente alta comissária da ONU para Direitos Humanos, que recentemente elaborou um longo relatório sobre a Venezuela. Esse relatório, que inclusive foi muito bem recebido pelo governo brasileiro e pelo chanceler Ernesto Araújo, disse nessa semana, numa entrevista, que está ocorrendo uma redução do espaço democrático no Brasil. Essas foram as palavras dela, tá? E aí, o Bolsonaro,
ele publicou uma foto da Bachelet com a Cristina Kirchner e a Dilma, quando as três presidiam seus respectivos países, né? Ou seja, né? E aí, escrito: Michelle Bachelet, segundo a linha do Macron em se intrometer nos assuntos internos e na soberania brasileira, investe contra o Brasil na agenda de direitos humanos, entre parênteses, de bandidos, atacando nossos valorosos policiais civis e militares. Diz ainda que o Brasil perde espaço democrático, mas se esquece de que seu país só não é uma Cuba graças ao que tiver a coragem de dar um basta à esquerda em 1973, entre esses comunistas, o seu pai brigadeiro à época. O pai da Bachelet, o Alberto Bachelet, era brigadeiro da Força Aérea Chilena. Ele se opôs ao golpe militar. Foi como muitos oficiais. Como muitos militares, tanto lá quanto cá. Vamos lembrar que talvez o maior aviador da história da Força Aérea Brasileira, brigadeiro Rui Moreira Lima, foi contra o golpe, perdeu seus direitos políticos por conta do golpe de 64. O Marechal Lott também. Marechal Lott foi colocado completamente defenestrado da história do Exército, dentre vários outros. E aí ele foi preso e torturado e morreu em fevereiro de 74, o pai dela. A própria Bachelet, quando era estudante, também foi presa e torturada pelo governo Pinochet. E aí o presidente... E outra, o pai dela não era comunista. Isso é uma coisa que tem que ficar clara. Ele era antigolpe. Ele era antigolpe. E era próximo do Allende. Mas quem era próximo do Allende também era o Augusto Pinochet, que foi nomeado chefe das Forças Armadas semanas antes do golpe. Isso. E assim, né, o Pinochet só se aproximou do Allende também para já estava de olho. Para chegar no cara. E aí, o Bolsonaro, novamente, tá? Isso foi escrito numa rede social. E só lembrando, né, que na visita da comitiva brasileira a Santiago, o Onyx Lorenzoni já tinha feito comentários elogiosos ao período Pinochet. E o assessor especial da presidência, o Arthur Weintraub, irmão do antiministro da Educação Abraham Weintraub, escreveu, né, que o Chile tinha índices sociais e econômicos similares ao do Zaire antes dessas reformas dos anos 80. O chileno não precisa de visto para entrar nos Estados Unidos. Se a Bachelet desgosta tanto dessas reformas da direita, qual é o motivo de não ter mudado tudo? Curioso ele ter escolhido o Zaire como um exemplo, e que é falso também. Isso que eu queria colocar. Essa comparação dele é falsa. Eu compartilhei no Twitter uma thread, depois eu vou repetir, do Leandro Begossi. Não, Begossi. Begossi, desculpe, que mostra os erros dessa thread. Mas, novamente, curioso ele ter escolhido justamente o Zaire, porque o Chile e o Congo-Kinshasa, que é o nome anterior do Zaire, lembrando que esse foi a denominação do país ali na África Central durante o regime do Mobutu, eles têm uma semelhança muito grande, que são países cujos presidentes foram assassinados por tentar nacionalizar suas reservas minerais. O Chile conseguiu. Sim. A atual República Democrática do Congo, não. Então, a explicação dos níveis de desenvolvimento dos dois países está aí. Também está aí. E é bom lembrar que a gente sempre comenta essa questão do cobre no Chile, porque, inclusive, até pouco tempo atrás, a gente até repercutiu a notícia de que o parlamento chileno finalmente ia desobrigar progressivamente a estatal chilena de financiar as Forças Armadas chilenas. E aí o Bolsonaro, na quarta-feira, de novo, no Palácio Alvorada, disse assim: ela está acusando que eu não estou punindo policiais que estão matando muita gente no Brasil. Essa é a acusação dela. Ela está defendendo direitos humanos de vagabundos. Senhora Michelle Bachelet, se não fosse o pessoal do Pinochet derrotar a esquerda de 73, entre eles o teu pai, hoje o Chile seria uma Cuba. Acho que eu não preciso falar mais nada pra ela. E aí, o Pinheira foi lá e disse que toda pessoa tem o direito de ter o seu juízo histórico sobre os governos dos anos 70 e 80. Ele inclui aí, quando ele fala anos 70 e 80, ele inclui Pinochet e Allende. Mas essas visões devem ser expressas com respeito às pessoas.
Não compartilho em absoluto a menção feita pelo presidente Bolsonaro por respeito a uma ex-presidente do Chile e, especialmente, em um tema tão doloroso como a morte do seu pai. Meu compromisso é com a democracia, a liberdade, os direitos humanos, em todo tempo, lugar e circunstância. Tá? Lembrando que o Pinheira, que é de direita, não vem me chamar o cara de comunista, né? O irmão do Pinheira, inclusive, fez parte do governo do Pinochet, um dos Chicago Boys. Colega do Paulo Guedes. E o Pinheira, recentemente, ele exonerou, puniu e mandou a julgamento o comandante da Escola Militar do Exército do Chile, que fez uma apologia do Pinochet. Tá? E outra, o Museu da Memória e dos Direitos Humanos de Santiago começou as obras no primeiro governo Bachelet e foi concluído no primeiro governo Pinheira. Inaugurado por ele. Ou seja, não é uma questão de governo nesse caso, é uma questão de Estado, é uma política estatal. Sim. E aí, o que para mim é importante destacar é a segunda vez que o Pinheira bate a porta na cara por conta de declarações em relação ao governo Pinochet. Só que o Pinheira, ao mesmo tempo, foi lá e na volta do G7 parou aqui, tirou foto com o Bolsonaro e tudo mais. Eu não estou dizendo que deve romper relações com o Brasil, alguma coisa assim. Mas que pode chegar algum momento em que o próprio Pinheira, pela própria dinâmica interna de seu país, se veja obrigado a adotar uma postura mais firme de distanciamento em relação ao governo Bolsonaro. E aí não vai ser nada bom para o Brasil. Tá? Então fica aí esse problema, possível problema futuro também. Em relação ao Pinochet, para quem me segue nas redes sociais já sabe do que eu vou falar, muita gente já deve ter lido esse texto, porém eu vou repetir, é o texto que está ali fixado no perfil do Twitter do Xadrez Herbal, um texto meu, chamado Brasileiros e o Mito de Pinochet. É um texto que foi publicado na Gazeta do Povo, tá? Em que, assim, gente, não há defesa possível do Pinochet. Tá? Primeiro, porque a ditadura dele foi assassina. Extremamente. Tá? Em proporções absurdas. Segundo, defender Pinochet é defender um corrupto. Um cara condenado por corrupção, um cara que juntou um patrimônio de $milhões de origem legal. A família dele teve que pagar recentemente uma indenização, hein? Sim. Por conta disso. Terceiro, possivelmente estamos falando de um narcotraficante. Quarto, e aí entra, né, o Onyx Lorenzoni na época falou que o Pinochet, para dar um jeito no Chile, teve que dar um banho de sangue e bababá. O período Pinochet dos últimos 50 anos de história chilena, o período Pinochet foi o de pior desempenho econômico. As políticas econômicas mais extremas do governo Pinochet levaram à maior crise da história chilena, que foi no início dos anos 1980, quando o PIB chileno recuou, tá? 15%. No fim do governo Pinochet, 48% da população chilena vivia na pobreza. Tá? O governo Pinochet não foi um sucesso econômico. Inclusive, várias medidas econômicas do governo Pinochet foram revertidas ou amenizadas ainda durante o período Pinochet, nos anos 80. Tá? Porque produziram essa grande crise de 82. E não venham me dizer que a crise de 82 foi uma crise herdada, porque ele já estava quase 10 anos no poder. Tá? E com um poder absoluto. E aí entra a questão principal. É por isso que uma democracia é importante. Porque quando você pega um projeto de poder e você não tem freios para ele, como o Pinochet não tinha, porque nós tínhamos ali um verdadeiro culto à personalidade, nós tínhamos queima de livros, tivemos expulsão ou exílio de até 2% da população. Tá? Gente, 2% da população do Chile foi embora do país em questão de 2 anos.
É como se 4 milhões de brasileiros fossem embora nos próximos 2 anos. Tá? E só voltando, quando você tem um projeto sem freios, ele vai pro buraco. O segredo do crescimento chileno, o segredo do desenvolvimento chileno, está justamente nas políticas democráticas, no fato do Chile ser, ao mesmo tempo, o país sul-americano com maior tradição democrática. Tá? O Chile teve uma crise política na década de 1920 e o golpe de 73. O Chile foi um dos primeiros países da América Latina a abolir a escravidão, por exemplo. Tá certo que você tem todo um problema posterior em relação à conquista do deserto, o extermínio dos Mapuche. No caso, eu estou falando da escravidão negra, não em relação aos indígenas. É bom deixar isso muito claro. Mas, assim, o governo Pinochet, ele é parâmetro da lata de lixo só. Ele não pode ser defendido, ele não pode ser feita apologia do governo Pinochet. E aí, quando eu falo aqui apologia, vamos lembrar, o termo apologia é quando é um crime. E o governo Pinochet foi um crime, foi um governo criminoso. Tá? Então é bom colocar tudo isso nesse balaio. Não há relativização em relação ao Pinochet. Não me venham comentar, dizendo, vocês falaram do Pinochet, mas vocês não falaram de não sei o que... Não tem essa, não há defesa do Pinochet, não há relativização do Pinochet, tá? Junto com tudo isso, ainda teve, né, uma pequena torta de climão, já que nessa semana, né, chegou no Brasil o Teodoro Ribeira, que é ministro de Relações Exteriores do Chile. Ele foi recebido pelo Ernesto Araújo, foi recebido pelo Davi Alcolumbre, se não me engano hoje se encontra com o governador de São Paulo, João Dória também, e ele meio que se esquivou dizendo que, olha, as relações entre Brasil e Chile transcendem pessoas, governos e épocas. Né? Então assim, ele meio que, olha... Foi polido. O presidente de vocês fala groselha... Né, mas as relações permanecem, as instituições estão aí, né? Pois é, mas o chefe dele, o Pinheira, disse que, né, condenou as declarações. Então, além disso, ainda sobre Brasil, o Robert Strayer, né, que é vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, disse que se o Brasil... realizar convênios de tecnologia com empresas chinesas, os Estados Unidos podem reavaliar o compartilhamento de informações que mantém com o país. Ele deu uma entrevista à Patrícia Campos Melo, né, da Folha de São Paulo, e isso é um pouco até cara de pau, né, porque esse compartilhamento até pouco tempo atrás era espionagem do Brasil pelos Estados Unidos, né, mas enfim, está seguindo o roteiro. Na última sexta-feira, como a gente comentou, o Eduardo Bolsonaro estava em Washington para se encontrar com o Trump, e a gente comentou, o que resultado dessa reunião a gente vai dizer. O que resultou dessa reunião foi uma foto, tá? Uma foto para dizer que o Eduardo Bolsonaro tem boas relações com o Donald Trump, pensando na eventual nomeação dele como embaixador nos Estados Unidos, tá? Então, inclusive teve ali tem uma matéria mostrando ali os bastidores do jantar, a conta... A fuga! Pois então, né, saíram ali pela porta dos fundos do restaurante e tudo mais. Depois, o Donald Trump tweetou que o etanol dos Estados Unidos vai entrar no Brasil sem pagar tarifas, tá? E aí depois ele apagou o tweet, e aí depois ele postou de novo, tá? E aí o que... Tava bêbado, né? Depois do rolê ali, não sabe o que posta. E aí o que aconteceu, na verdade, é que o Brasil, por 12 meses, aumentou a cota de importação de etanol sem tarifa, de 600 milhões para 750 milhões de litros, tá? Limitadas a 187 milhões e meio de litros por trimestre, tá? E isso veio depois das sextas-feiras, né? E, enfim, ainda vamos ver aí qual será o resultado disso. Depois, o presidente Jair Bolsonaro disse que não achava nada de demais o fato da esposa do Ernesto Araújo ter viajado com o seu marido, né, ter pego uma carona ali
num avião da FAB para a França. Né? O Ernesto Araújo ia para um encontro da OCDE e ela foi para suas férias em Paris. Tá? E ela foi e voltou com a aeronave oficial sem pagar passagem e com hospedagem custada pelo governo também, já que o Ernesto Araújo estava lá em missão oficial. Quem nunca viajou para Paris com o avião da FAB, né, Felipe? Então, hipocrisia isso aí, né? Pois é. É que aquela coisa, novamente, é uma coisa que, assim, a esposa do ministro viajar, até razoável, enfim, mas o problema é que o discurso era outro e principalmente não é permitido. Né? Então, assim, que mude-se a regra e permita-se. Então, enfim, como eu disse, se a esposa dele viajar, não vejo nem muitos problemas, assim. O problema é se viajar esposa, cunhado, primo, cachorro. Como se... o cachorro também não. O cachorro pode ir. O cachorro pode ir, inclusive, mais do que o cônjuge. Como se fala mamata em francês? Não sei. Mamatá? Eu não sei. Não vou correr o risco de pagar esse mico. Bem, abaixa o volume porque lá vem Breaking News. Alguns ouvintes estavam falando que não entendem porque eu pedia para baixar o volume, né? É que nas últimas semanas, enfim, tá puxado, né? Não tá dando para dar uma ênfase. Tem gente que legal. acha que deveria ser uma vinheta, porque você grita e fica um silêncio depois. Então... talvez. Enfim. Ex-presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, morre aos 95 anos. Isso, o Mugabe faleceu hoje num hospital em Singapura. É a segunda morte, né? Porque para alguém que ficou tanto tempo no poder sair de cena é uma morte política, né? Pois é, ele governou o Zimbábue por 37 anos. A gente repercutiu... Foi no ano retrasado ou ano passado? 2017. 2017, né? A gente repercutiu aí a questão toda envolvendo, né? Ele e o Emerson. Isso, foi especialmente programa 119 e 120, salvo engano, também foi tema do programa. A gente falou bastante do Zimbábue, né? Em 2017 no geral. E o Mugabe faleceu, então, hoje, né, 95 anos de idade. Ele já estava num tratamento médico em Singapura. E aí é importante a gente colocar, é uma coisa que muitos veículos de imprensa estão colocando, que é a complexidade da figura do Mugabe. Porque, assim, o Mugabe, ele governou o Zimbábue por 37 anos. Ele foi derrubado como um ditador, um governo economicamente extremamente problemático. O Zimbábue era marcado por uma das piores inflações do mundo, né? Aquela moeda lá de 1 quadrilhão né? Então, assim, para nós, em 2019, 2017, o Mugabe era uma figura, além de extremamente criticável, ele também era uma figura que às vezes era muito caricata, né? Ele tinha um jeito bastante extravagante de se vestir, sempre usava, né, umas roupas bastante coloridas e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, é bom a gente não só cair na caricatura. É bom a gente lembrar, que é uma coisa que a gente fez naqueles programas, que o Mugabe foi uma pessoa importantíssima na luta para a libertação do Zimbábue, antiga Rodésia, né? Ele foi um líder, inclusive, em relação ao governo racista da então Rodésia, né? Ele escreveu livros, né, críticos ao colonialismo e tudo mais. Então, assim, é importante a gente não apenas cair na caricatura ou na figura criticável contemporânea e negar o seu papel histórico com importância, sim, na luta, né, na Rodésia pela independência, primeiro, e depois pelo fim do regime racista, que era um regime, inclusive, algumas pessoas colocam, não tenho tanta bagagem assim para dizer, que ele era mais violento que o do próprio África do Sul. Do Ian Smith, né? E, inclusive, a manchete que a gente leu é uma tradução da BBC. Enfim, então, é simplória porque é isso mesmo, porque é um homem com diversas facetas. Você vai ter um veículo que vai colocar líder da independência, outro vai colocar ex-ditador, enfim, você vai ter ali uma figura extremamente complexa e que
repetindo, a gente não exime nenhum dos crimes dele, mas também não podemos apenas cair na caricatura lá do cara usando um paletó, né, com 8 cores diferentes e tudo mais, e pá. Então acaba sendo uma figura bastante interessante.